Viva! Na figura está representado um prisma quadrangular regular. As arestas são paralelas aos eixos, as faces são quadrados e as coordenadas dos vértices E e D são as seguintes. Eu vou já colocar aqui que a coordenada aqui do ponto E é menos 3, 3, 2 e a coordenada do ponto D, que é este ponto que está aqui, é 2, 6, 5. Vou já colocar aqui que é para me ajudar a orientar. E então, nós temos ainda o seguinte, temos aqui, considera um ponto P que pertence à aresta DG. Portanto, temos aqui algures, eu vou pôr aqui até numa outra cor, vou pôr aqui um ponto P que está algures aqui nesta aresta, não faço ideia onde, vou colocá-lo aqui, por exemplo, vou pôr aqui o ponto P, está bem? Agora, considera a pirâmide ABCDP, portanto, esta será a pirâmide que é formada por esta face, vou só pôr aqui a face ABCDP, vou pôr aqui, vai do A até ao B e depois até aqui ao C, o D, aqui e agora a pirâmide vai vir aqui, ok? Portanto, esta será a pirâmide e aqui da parte de dentro. Portanto, é uma pirâmide que vocês têm que imaginar que ela está aqui da parte de dentro aqui do meu prisma, em que a base é aqui esta face, ABCDP, e vai aqui no bico, aqui na pontinha da pirâmide, vai dar aqui ao ponto P, está bem? E agora queremos saber então as coordenadas deste ponto, do ponto P. Sabendo o quê? Sabendo que o volume da pirâmide é 1/5 do volume do prisma. Então, vamos começar exatamente por aqui. Vamos começar por tentar obter o volume do prisma, que é para depois saber o volume da pirâmide. E o volume do prisma vai ser a área da base vezes a altura. Ou seja, vou ter que determinar quanto é que é a altura aqui de cada uma destas arestas. Isso é mais ou menos simples, porque eu tenho aqui as coordenadas destes vértices, do ponto D e do ponto E. Vamos começar então, pode ser aqui pelo X, ok? Em relação ao X, o que é que eu sei? Eu sei que em relação ao X, e eu vou pôr aqui, em relação ao X, eu sei que aqui o X deste ponto é 2, ok? Enquanto que aqui o X daquele ponto é menos 3. Então eu tenho que calcular qual é que é a distância que vai desde o menos 3 até ao 2. E a distância que vai desde o menos 3 até ao 2 vai ser 5, está bem? Então, se a distância que vai desde o menos 3 até ao 2 vai ser 5, significa que aqui esta aresta, vou pôr, aliás, em vez de escrever aqui, até vou escrever aqui de lado, que é mais simples, significa que, então, que aqui esta aresta aqui mede 5, está bem? E agora vou fazer o mesmo para o resto, para o Y e para o Z. Vamos ao Y, por exemplo, aqui o Y do D é 6, enquanto que aqui o Y do E é 3. Então, qual é que é a distância que vai desde aqui, deste 3 até aquele 6? Isto em relação ao Y, está bem? Portanto, em relação ao Y, a distância que vai desde o 3 até aquele 6 vai ser 3 unidades. Então, esta aresta aqui mede 3. Está bem? E agora vou fazer a mesma coisa exatamente para o Z. Vou colocar aqui um bocadinho melhor, 3. Em relação ao Z, novamente a mesma coisa. O Z aqui deste ponto é 5 e o Z aqui do E é 2. Então, a distância que vai desde o 2 até ao 5 também é 3. Portanto, aqui esta aresta também mede 3. E agora que eu já sei aqui a medida destas 3 arestas, o volume do meu prisma vai ser igual à área da base vezes a altura, ok? A área da base pode ser aqui esta base, é 3 vezes 3, portanto vai ser 3 vezes 3 vezes a altura pode ser aqui esta medida, que é 5, então vou obter aqui 5, ok? Então 3 vezes 3 vai dar 9, e 9 vezes 5 vai dar 45, já tenho o volume do meu prisma. E agora eu sei então que o volume da pirâmide é 1/5 parte do volume do prisma. Então o volume da pirâmide, vou pôr aqui, P e R, o volume da pirâmide vai ser igual a 1/5 parte, vou pôr aqui, a 1/5 do volume do prisma, que era 45. Então é só fazer 45 a dividir por 5 e obtenho o volume da pirâmide, que é 9. Está bem? E agora, como é que eu calculo o volume da pirâmide? O volume da pirâmide calcula-se fazendo, vou pôr aqui, o volume da pirâmide, P e R, vai ser igual a 1/3, é esta a fórmula, da área da base
vezes a altura, ok? Então vou pôr aqui 1/3 vezes a área da base, já vimos que é aqui esta face, que é 3 vezes 3, lado vezes lado, vai ser então 9 vezes a altura. E a altura é a distância que vai desde o D até ao P. Então vou pôr aqui a distância que vai desde o D até ao P. E também sabemos que este volume a gente já o calculou, sabemos que é 9. Então aqui no lugar do volume da pirâmide eu posso pôr aqui um 9. E agora vou resolver então esta equação. Isto vai dar 9 igual, aqui 1/3 de 9, ou seja, 9 a dividir por 3 vai dar 3, vezes a distância que vai do D até ao P. Este 3 está aqui a multiplicar, passa para ali a dividir, fica 9/3 igual a dP, e então passo a saber que o dP, a distância que vai desde o ponto D até ao ponto P, é igual a 3. Então eu já sei que em relação aqui à distância que vai desde o D até aqui ao P, aqui vai ser 3 unidades, está bem? Então, posto isto, eu já tenho tudo o que é preciso para calcular então as coordenadas do ponto P. E vamos começar então pelo X, está bem? Em relação ao X, e uma vez que a distância então que vai desde o D até ao P são 3 unidades, reparem que se aqui o D está no 2 e eu preciso de 3 unidades até ao P, reparem que eu estou a recuar, ok? Estou a andar para trás em relação aqui a este ponto D, eu estou a recuar para trás. Se eu preciso de 3 unidades, então aqui vai ter que ser menos 1. Porquê? Porque do menos 1 até este 2 são as tais 3 unidades, está bem? Que é a tal distância que vai desde o ponto D até ao ponto P, certo? O ponto D tem 2, aqui tem que ter menos 1, que é para a distância dar 3. Do menos 2, do 2 até ao menos 1 são 3, ok? E agora vou ao Y. Portanto, o Y vai ser o mesmo Y aqui do ponto D, ambos têm o mesmo Y, portanto, se o ponto D aqui tem 6, aqui o Y também é 6, e em relação ao P também vão ter aqui o mesmo Z. Se o ponto D tem um Z igual a 5, aqui o ponto P também tem que ser igual a 5. A única coisa que vai mudar então em relação ao D será o X, que como eu já expliquei tem que ser menos 1, que é por causa da distância do menos 1 até ao 2 dar este número que é 3. Ok? Espero que tenham percebido. Até breve.